Sabe aquela sensação de que o James Gunn ele está prestes a virar o jogo de novo? Pois é, muita gente acha ou achou que o novo Robin do DCU seria o Damian Wayne, mas nas últimas semanas o próprio Gunn começou a dar declarações que bagunçaram as certezas. E no meio desse mistério, um nome inesperado apareceu nas conversas, e ele é Mason Thames, o garoto de telefone preto, né, e do novo Como Treinar o Seu Dragão. Coincidência, na minha opinião, não é. Ou a DC pode realmente estar testando um Robin mais jovem e com outro perfil. Bom, isso poderia mudar completamente o rumo do universo DCU nos cinemas. E eu vou te contar o motivo daqui a pouquinho. Fala pessoal, tudo beleza? Tudo na paz? Vem comigo que hoje tem muitas coisas para conversar, tá, cara? E se esse conteúdo aqui te ajuda a te conectar com notícias, humores, teorias mais quentes do universo da cultura pop, do universo Marvel, DC, já deixa a sua lista aqui no canal, curta, deixa o like no caso, comenta e compartilha. A gente já tá pertinho de bater uma meta muito legal de inscritos e o seu apoio é o que mantém esse espaço aqui vivo para todo mundo que curte cultura pop de verdade, cultura geek. E antes de mergulhar nessa história, me diz também de qual país ou de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu quero de fato ver até onde essa comunidade de sentinelas, de pessoas aqui, tá indo, tá? Eu vou ler todos os comentários, pode apostar. Mas, pessoal, voltando, a fala recente do Gunn reacendeu um debate que de fato parecia estar resolvido. Ele disse em entrevista que muita coisa ainda está em fluxo no novo Batman e Robin do DCU, e que ninguém de fato deveria tomar nada como certo agora. Isso abriu a porta para todo tipo de especulação, e uma delas envolve exatamente esse ator. Cara, por que se o Gunn, no caso, ele realmente optar por um Robin mais jovem, diferente do Damian Wayne nos quadrinhos, o perfil do Mason encaixa de forma quase que perfeita, mas tem um detalhe nisso que quase ninguém percebeu e que pode confundir um pouquinho e revelar o verdadeiro plano do Gunn pro futuro DCU, tanto pro Batman e como do Robin. Pessoal, agora falando de onde esse rumor realmente começou. Foi uma entrevista recente de divulgação do filme lá, Telefone Preto, quando o ator Mason Thames, ele foi perguntado sobre qual personagem da DC ele gostaria de interpretar. E ele respondeu, pessoal, sem titubear, tá? Que é o Robin, que é o preferido dele e sempre foi o Asa Noturna. Pronto, bastou isso para incendiar a fã do DCU e gerar centenas de matérias e vídeos especulando se ele já estaria em conversa com a Warner, com a Discovery e também com o próprio James Gunn, né? Bom, pessoal, só que o detalhe mais curioso é que o timing, né? A resposta dele veio exatamente nas semanas em que o estúdio ele começou a movimentar a pré-produção de Batman e Robin, Os Bravos e Destemidos. O filme que vai apresentar o novo Cavaleiro das Trevas e o primeiro Robin do universo compartilhado do DCU de James Gunn. Coincidência? Talvez, mas vale lembrar que o próprio Gunn, ele de fato adora plantar nomes em entrevistas para medir a reação do público antes de qualquer anúncio oficial. Ele faz muito isso, cara. É a estratégia dele, tá? É aquele tráfego orgânico. Ele fez isso com o elenco de Esquadrão Suicida e com o próprio Superman. E honestamente, o perfil do Mason encaixa direitinho, tá? Na ideia de um Robin início de jornada, com aquele tom mais leve e espirituoso que o James Gunn costuma valorizar nos personagens. Ainda assim, é importante deixar claro, nada disso foi confirmado ainda pela DC, tá? É rumor, mas um rumor que faz sentido dentro da lógica que o estúdio pode levar. Apostar em um rosto mais jovem, em ascensão, que o público de fato já viu funcionar em papéis de emoção e também de coragem, é importante e pode ser uma boa sacada. E se essa escolha for real, ela pode definir o tom de todo o núcleo de Gotham dentro do novo DCU. Mas tem uma razão específica para esse nome ter ganhado tanta força, e ela vem diretamente da forma como o James Gunn descreveu como o Robin dele vai ser, como o Robin que ele quer criar. Pessoal, o próprio James Gunn já deixou muito claro em entrevistas que o Robin não é o figurante do DCU, é prioridade emocional
E assim, ele chegou até a dizer que o Robin significa um mundo para ele, especialmente o Dick Grayson. Ele é tudo para mim, segundo Gunn. Quando um chefe de um universo fala nesse tom, a gente entende o recado. Ele quer um Robin, ele quer um Batman e um Robin aí, com muito contraste, energia jovem e um humor afiado. Não só o lado sombrio de Gotham. Repare como o James Gunn trabalha com esse equilíbrio desde os Esquadrão Suicida e o Pacificador. Personagens que são falhos, são violentos, mas que têm um coração, tem a questão da amizade e redenção em primeiro plano. Esse DNA ele combina muito com o Robin do DCU, que de fato ele quer fazer, que funcione como um ponte entre brutalidade e Batman, e de fato a esperança que o público quer ver na tela grande. Isso conversa direto com o formato anunciado para os Bravos e Destemidos, um Bruce Wayne experiente dividindo cena com um parceiro mais jovem, mesmo sem cravar que seria o Damian, tá? Tim Drake ou Dick Grayson. O discurso do James Gunn, pessoal, ele aponta para um parceiro que é ágil, inteligente e tem espírito. Alguém que de fato traga velocidade, raciocínio e carisma ali no diálogo, sem virar alívio cômico bobo. Nesse contexto, o humor do Mason Thames volta a fazer muito barulho. Um rosto em ascensão, time cômico, comprovado, ele tem uma pegada de aventura que casa com o tom que o James Gunn ele tá tentando construir com esse novo DCU pós-Superman. Falta algum anúncio oficial? Falta, mas a direção criativa já deu algumas pistas, e é por isso que esse nome não saiu das conversas até agora. Então, se a proposta de Os Bravos e Destemidos é mostrar um Batman veterano com um parceiro mais jovem, faz sentido que o legado de Gotham ele já exista. Isso abre 3 caminhos muito práticos. Dick Grayson, já como Asa Noturna. Temos também o Jason Todd operando na parte como Capuz Vermelho. E, pessoal, temos aí um Tim Drake surgindo aí como um Robin detetive. Cabeça fria, ideal para um DCU que quer um equilíbrio entre ação, raciocínio e espírito. Essa leitura conversa com um tom que de fato James Gunn ele já vem defendendo: parceria, contraste e humor na medida certa, sem transformar o garoto em um alívio cômico. Pelo menos assim espera. Tem mais, pessoal. Se também o Damian Wayne ele entrar logo de cara, o filme precisa de um Bruce Wayne pai em modo full time, o que puxa o roteiro para conflitos familiares mais intensos. Só que assim, pode funcionar, mas limita a janela para um Robin investigativo no estilo de Tim Drake. Já o cenário com o Dick Grayson, graduado, a Asa Noturna ali, permite vários flashbacks do circo do Harley, menções ao Capuz Vermelho e deixa também a vaga de Robin aberta para um rosto novo crescer junto do público. Agora, pensando no rumor do Mason, tá? Do Mason Thames, ele encaixa melhor como o Tim Drake do que de fato como Asa Noturna, porque ele é jovem, ele tem energia de protagonista, ele combina com um Batman e Robin que apostem em dinamismo, dedução e também construção de laços, exatamente o tipo de núcleo que pode sustentar o DCU pelos próximos anos, sem de fato depender de questão de multiverso ou aquela gambiarra toda que a gente já conhece que acabou fracassando a Marvel durante alguns tempos. Mas pessoal, vamos lá, a grande questão é o seguinte: o Mason Thames, ele de fato tem o perfil para segurar a responsabilidade de ser o primeiro Robin oficial do DCU? Olhando friamente, ele tem apenas 18 anos, já acomodou filmes como O Telefone Preto 1 e 2, e agora vai interpretar, no caso, interpretou o Soluço, né, no live action de Como Traço o Dragão. Ou seja, ele já está no radar das grandes franquias e sabe que é trabalhar com expectativa alta. Mas quando o assunto é interpretar um personagem que é icônico como o Robin, especialmente em um universo que está começando agora, que está tentando se reerguer com identidade própria, a escolha ela precisa ser mais do que carisma, precisa ter uma pegada de ação, boa entrega dramática, cara, tem que ter uma presença de tela ao lado do Batman veterano, tem que ter realmente toda essa combinação, ele não pode errar nesse casting.
E aí, pessoal, é aqui que entra o equilíbrio, porque o Mason talvez não tenha o físico de um asa noturna maduro, e realmente não convence como um Jason Todd, cheio de cicatriz interna. Na minha opinião, como Tim Drake ou Robin estrategista, fã do Batman desde pequeno e que assume o manto por pura inteligência e coragem, aí sim, o encaixe faz muito sentido. O James Gunn ele pode muito bem construir esse Robin com uma leveza, sem tirar o peso do legado e cara, na minha opinião, vai deixar o Mason ele crescer junto com a franquia. É o mesmo caminho que o Kevin Feige ele seguiu aí com Tom Holland no começo lá do MCU. Não sei se você lembra. Um garoto novo, em evolução, com espaço de fato para amadurecer no papel. E vamos ser sinceros agora, a gente vai ter um Homem-Aranha Brand New Day que promete estar mais maduro. Mas enfim, se o James Gunn acertar no tom, esse Robin ele pode ser a peça que sustenta toda a Bat-família do DCU no futuro. E isso muda tudo na disputa com a Marvel pelo coração de fato público mais fiel. Agora, para fechar o papo aqui de hoje, vale considerar que o James Gunn ele já tem um padrão quando o assunto é elenco. Ele adora criar expectativa, negar o óbvio e depois surpreender no anúncio oficial. Foi assim que tivemos aí o David Cole Sweat como Superman, né? Tivemos aí a Rachel Brosnahan como Lois Lane e com praticamente todo o elenco do Esquadrão Suicida, menos a Margot. Isso quer dizer que esse silêncio sobre o Robin pode não ser uma coisa desorganizada, e sim estratégica. O James Gunn ele sabe que o Robin tem um peso emocional imenso, cara. Para quem cresceu com os desenhos da Liga da Justiça, dos Jovens Titãs ou dos games da franquia Batman Arkham. Então revelar esse personagem no momento certo pode ser um grande trunfo promocional do DCU. E se esse ator, o Mason Thames, ele estiver sendo sondado, é provável que o anúncio venha só quando Batman e Robin, os Bravos Destinidos, entrar em pré-produção oficialmente. Até lá, o que a gente tem é perfil do ator, a fala dele dizendo que quer ser o Robin e o fato de que ele encaixa demais com o tipo de personagem que o James Gunn descreve em todas as entrevistas. E se ele não for o escolhido, pelo menos esse papo levanta uma questão muito importante. Qual o Robin que o DCU, ele de fato, pessoal, ele precisa agora? O agressivo e imortal Damian Wayne? O diplomata Tim Drake? Ou o rebelde como o Jason Todd? Essa escolha vai mudar não só o futuro do tom do filme, mas o futuro inteiro da Bat-família no cinema. E aí, pessoal, quero saber de vocês o que é que vocês acham disso tudo. Se vocês acham que o Mason Thames ele combina mesmo com o Robin do DCU, ou tem outro nome que você acha que pode encaixar melhor. Me conta aí nos comentários abaixo, tá? Eu realmente quero muito saber de onde que está assistindo esse vídeo, e o que é que você pensa sobre essa fase aí do universo da DC nos cinemas, tá? Comenta aí abaixo, é muito importante. E se você curtiu aqui esse papo de fã para fã, já se inscreve aqui no canal. A gente está pertinho de bater uma meta muito importante e cada nova inscrição fortalece demais, tá? Toda essa comunidade aqui, cara, que ama a cultura pop raiz, sem filtro, sem enrolação, com opinião e respeito. Tamo junto nessa jornada. Valeu por colar até aqui e te vejo no próximo vídeo. Fique com Deus, abraço e fui.